Boa noite, é com muito prazer que eu estou aqui hoje, né, junto com duas amigas, né, que eu compartilho muito esse assunto, né, em específico que a gente vai trazer hoje. Nada simples, muito complexo, mas que a gente quer passar da maneira mais didática, né, e do nosso dia a dia, o que a gente tem convivido e tratado desse assunto. Antes de começar a falar um pouco desse tema, eu acho legal contar um pouquinho para vocês como que motivou, né? Qual foi a motivação, de vir falar, né? Trazer esse tema. Então, foi uma somatória de coisas, de situações, né? Eu e a Brena e a Mayla, a gente já tem trabalhado em projetos, né? Que vinculam esse, né? Sempre discutir questões que envolvem a fala, né? Que é a minha expertise. Mas, assim, quando trata de transtorno do espectro autista, a gente sabe, né, que não é apenas fala, né, não é só a complexidade que já temos de transtornos motores de fala, mas a gente tem outros valores agregados aí, né, tanto questões sensoriais quanto questões comportamentais. Então, eu me sinto bem mais empoderada, né, com as meninas aqui, porque o que acontece? Faz algum tempo já, a gente sempre discute casos, dúvidas, condutas, né? Porque até então, a gente não tem na literatura fonoaudiológica um material totalmente didático e, assim, que faz a gente de fato, seguir um passo a passo, mesmo porque a gente sabe que não tem como seguir um passo a passo, né? Das nossas crianças ali, porque é um grupo muito heterogêneo, tanto TEA quanto transtorno motor. Então, a gente precisa unir forças mesmo para estudar e aprofundar melhor esse tema. E as duas vão falar bastante sobre, né, a sua formação, a sua experiência, e aí vocês vão entender o porquê que a gente quis juntas tratar desse tema e ajudar mais ainda, né, as crianças de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais completa mesmo, assim, pensando em todas essas questões que elas apresentam. E somado a isso, a gente vai falar na aula que recentemente saiu um artigo da ASHA, né? Então, é um artigo que, né, ele é um pouco diferente porque ele trata-se de uma recomendação clínica, ou seja, né, qual a melhor maneira de tratar e avaliar essas crianças que têm transtorno motor e TEA. E é a partir daí que a gente vai seguir e tentar correlacionar, né, essa literatura que é forte, robusta, que é a ASHA, né, sempre começa por lá, né, a gente sabe que é o Conselho de Fonoaudiologia dos Estados Unidos, e toda essa experiência que a gente tem. Nós três atendemos esse grupo. Então, a gente não está assim, né, falando só de material, de literatura, mas a gente está lá no chão com essas crianças, supervisionando. Então, a ideia é conversar com vocês. Hoje, preparando a aula, a gente falou, que a gente, né, a gente está pensando bastante tempo nesse curso, que é um projeto mesmo, e a ideia é um bate-papo, tá? Então, por isso que a gente adorou a ideia da Alegra, né, de trazer aqui vocês para interagir com a gente, porque a gente quer, isso, um bate-papo, né, e tentar elucidar um pouco essas questões. Então, alguns de vocês me conhecem, né, outros não. Eu sou fonoaudióloga, professora da UFSC, e eu tenho trabalhado nessa área há alguns anos, principalmente transtorno da fala, né? Tanto com a parte de pesquisa quanto a parte prática, mesmo supervisão, no caso, já há muitos anos, né? Dentro da universidade, fora. Então, para mim é um presente estar aqui e trabalhar esse assunto que para mim é tão caro, tá? Aí eu vou passar a palavra para a Marla, depois para a Brena, para se apresentar também. Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite da Aline, né? Foi um curso pensado aí a três cabeças, e a gente está muito feliz
de começar esse curso, que é um curso inédito, né? Então vale a pena a gente levantar isso. É um curso que traz duas expertises, três, na verdade, expertises muito grandes, que é a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a análise do comportamento. Então, para quem não me conhece, eu sou Maila, eu sou fonoaudióloga, eu me formei junto com a Aline, né? Vale ressaltar isso. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Hoje eu sou analista do comportamento, né? Tenho pós em transtorno do espectro do autismo e trabalho como supervisora clínica, é, tanto de aba como de fono. Então, hoje a minha contribuição nesse curso vai ser justamente trazendo análise do comportamento para a fonoaudiologia, e eu estou muito feliz de estar com essas duas parceiras maravilhosas que eu confio muito e trabalho junto todos os dias. Então, agora eu vou passar, com licença, Aline, eu vou passar a palavra para a Brena, que é a nossa terapeuta ocupacional e que vai trazer contribuições importantíssimas para o nosso curso. Olá, gente. Então, eu brinco assim, né? Eu sou a única que aqui não sou fono, né? Mas vim aí trazer um pouco da contribuição, né? Dos aspectos sensoriais, né? Já tenho muitas trocas aí com a Maila, já tive trocas com a Aline, então a gente sabe da importância, né? De ter esse olhar ampliado, né, para a criança, acho muito importante. Passa para mim só o slide, por favor. Tá você ainda, Má. Ixi, cadê o meu? Ai. Então, para quem não me conhece, né, eu sou formada pela Universidade Federal de São Carlos em terapia ocupacional em 2008. Tenho também mestrado em terapia ocupacional pela UFSCar. Tenho a certificação, né, internacional em integração sensorial aí pela CLASSI, que é um dos órgãos, né, hoje que dá essa formação. É importante dizer que no Brasil, né, a integração sensorial hoje ela é uma prática da terapia ocupacional, e a formação hoje no Brasil é exclusiva para os terapeutas ocupacionais, porém, a integração sensorial ela não é só um método, ela é uma ciência, né? Então é importante também a gente entender sobre essa ótica. E sendo uma ciência, ela vai transcender, inclusive, a todas as disciplinas, né? Então existem estratégias aí de como que a gente pode trabalhar, inclusive pensando na fonoaudiologia, tá? Isso é um ponto importante para estar trazendo. Além disso, como a Maila trouxe, também trabalho já, né, com o público TEA e com essas formações, né, há um bom tempo, né, aí quase 15 anos aí de formada, eu estou dentro dessa área, e tenho outras especializações e também sou analista do comportamento. Tenho a especialização em desenvolvimento infantil e intervenção precoce, e tenho outros cursos, né, além da formação e da certificação, que são 2 anos, outros cursos em integração sensorial no TEA, tanto no Brasil, que eu já fiz vários cursos, como também no exterior, tá? Atualmente, eu atuo com atendimento, né, eu tenho a minha clínica, tenho alguns casos ainda que eu atendo, mas também sou supervisora clínica, tá? Então, hoje eu trabalho bastante nessa atuação aí, em supervisão, e muito do que foi norteando, né, isso que a Aline trouxe, né, do que motivou a gente é exatamente as discussões, né, o quanto que se traz dessas questões, né, de questões que estão envolvendo ali em relação à fala da criança, mas também os aspectos sensoriais, o quanto que a gente precisa estar unificando e trabalhando em conjunto. Então, nada melhor do que trazer alguns conceitos para vocês, né, sobre o que é a disfunção de integração sensorial, alguns conceitos aí que a gente vai falar sobre nível de alerta da criança, regulação sensorial da criança, como que a gente pode estar trabalhando e ajudando, né, essas crianças para a intervenção fonoaudiológica também. É isso. Bom, então, só para dar contexto, né, do que a gente está falando, eu acho que aqui muitos de vocês, né, dei uma olhadinha que ele estava na sala, vi que eu já trabalhei, já fui professora de alguns que estão aqui, e eu sempre comento isso, né, que a fala é um ponto lá, a cerejinha do bolo, ela está vinculada com as questões de linguagem e comunicação. Então, nós já sabemos que esse público, assim, isso a gente já sabe há muitos anos, tá? E as crianças com TEA têm dificuldade de comunicação e linguagem, ok.
Mas as questões de fala, isso a gente está aprendendo agora. É um paradoxo, né? É muito recente esse assunto. E tanto é que a gente, nos últimos anos, né? Tanto é que a literatura ela é muito controversa, né? Então, quando saiu esse artigo, né, norteador aí que eu comentei, ele deu um alívio no coração, porque a gente, de alguma maneira, começa a aprender melhor a tratar essas crianças, a olhar essas crianças e a pensar nessa heterogeneidade. E aquilo que a gente já acreditava, né, que a gente tem que olhar as questões comportamentais, tudo que vincula questões, né, que a análise do comportamento vai trazer isso muito bem, né, somado às questões sensoriais, nessas recomendações tem isso muito formalizado. Então, agora, né, que a gente sabe que essas crianças, sim, tem uma questão de comunicação, uma questão funcional, pragmática alterada, a gente também vem descobrindo, né, que a gente já sabia, mas que a gente tem umas questões de fala envolvidas. E dentro desses aspectos de fala, que é muito amplo, tanto amplo, tão amplo, né, que a gente criou um departamento dentro da Sociedade de Fonoaudiologia só de fala, eu vou arriscar dizer que dentro do TEA a gente ainda tem muitas coisas para descobrir, né? E isso traz muita confusão, né, dentro da sua realidade, da nossa realidade, no diagnóstico. Então, aqui, quem já recebeu um encaminhamento de um médico, né, de outros profissionais, dizendo que essa criança com TEA, sim, ela tem diagnóstico com TEA, tem apraxia. Né? Então, quantas pessoas tem aqui na sala agora? 206 pessoas. Eu chuto que pelo menos 100 pessoas já receberam encaminhamento. Então, não é à toa, né, que é uma problemática que a gente tem que tratar sim. Então, o papel dessa aula hoje é muito também trazer essa questão, né? Existe a prática de fala no TEA? Ah, Aline, mas a aula é sobre isso. Como assim que existe? Né? Existe, né? A gente acredita que existem questões motoras que nós nem sabemos se vai continuar chamando ainda de apraxia, mas que a maioria dos casos não é uma apraxia, né? Na maioria dos casos, né? Não sou eu que estou dizendo, né? A gente sabe que não encaixa dentro dos critérios de uma apraxia, que eu já vou falar, mas mais que isso, tá? Aí eu vou querer muita atenção de vocês. Para a apraxia de fala na infância, né? Ó, apraxia de fala. O que nós precisamos de fala? E esses diagnósticos que vêm, né, lá nos encaminhamentos que a gente recebe dia a dia, as crianças às vezes não são verbais, né? Elas não têm produção de fala. Às vezes, dando muita sorte, elas são minimamente verbais, mas às vezes elas não são. E aí o que acontece? O diagnóstico vem com uma prática de fala na infância. Quem culpar esse super diagnóstico, né? A gente vai sair culpando os médicos? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que sair orientando. Por quê? Todo mundo, eu parto da perspectiva que todo mundo quer resolver os problemas dessa criança, certo? Então, a gente entendendo que essa criança não fala, que ela está com dificuldade de falar, né? Já tem uma implementação aí de todo o desenvolvimento dela, da intervenção baseada no desenvolvimento, enfim, a gente quer tratar a fala. Por quê? Assim, ó, uma das principais queixas da família. Muitas vezes, até o diagnóstico de TEA vem por conta de atraso na fala. Vocês sabem disso, né? Então, a fala acaba sendo, assim, meu Deus, a grande aflição das famílias e dos profissionais. E com esse diagnóstico relativamente novo, né, que a gente fez a prática de fala na infância, ó, 2007 é o primeiro relatório que a ASHA publicou, depois veio em 2017, agora nos 5 últimos anos que a gente tem pesquisas um pouco mais robustas sobre esse assunto, tem uma luta com o YouTube, ó, vamos diagnosticar essas crianças com apraxia, porque pelo menos a gente já tem algum ponto a ser trabalhado. A gente tem como pensar, como tratar essas crianças. Mas o que a gente tem que deixar claro para todos os profissionais, inclusive médicos, né? Lá, mas assim, gente, com
ser didático mesmo, explicar o que é uma praxia de fala na infância. Ele não tem a obrigação de saber, né? Mas a gente tem a obrigação de educá-los, né? De ensiná-los, porque é o nosso papel. Está lá na recomendação da ASHA, inclusive, que somos nós, fonoaudiólogos, que fazemos o diagnóstico, tá? Então, tá aí, esse é o ponto. Então, assim, ó, eu já disse que precisa de fala, certo? Isso é um ponto. Se a criança não tem fala, eu não posso diagnosticar. Eu posso pensar em sinais motores, né? Eu posso trabalhar linguagem de comunicação, aumentar repertório de linguagem, para depois pensar em fala, né? Para depois começar a pensar no diagnóstico. Começa por aí. Então, é um diagnóstico cuidadoso. Ele não pode ser super diagnosticado, igual a gente tem aí a torta direita no Brasil inteiro. Essa vontade mesmo, no coração de falar mais sobre isso, não é à toa, é porque a gente vê o tanto de crianças que estão sendo prejudicadas com o diagnóstico mal feito, né? E isso reflete muito no nosso trabalho, porque aí daqui a pouco a criança não evolui, porque aí vem aquele diagnóstico de atraso, desculpa, de apraxia, e a gente fica já entrando com uma intervenção motora, e aí eu te pergunto, é a hora de entrar com uma intervenção específica, né? As questões comportamentais, as questões de desenvolvimento, as questões sensoriais não precisam ser trabalhadas antes, às vezes, de linguagem, comunicação. Então a gente entra, porque assim, o que eu tenho mais visto, né, olhando os profissionais, ainda bem que essa questão de fala já está mais desenvolvida, as pessoas já estão fazendo curso, né? Tanto é que esses cursos que envolvem transtorno motor, eles sempre estão cheios, né? Ainda bem, porque, claro, é tudo muito novo, as pessoas estão correndo atrás para aprender. Mas eu sempre digo assim, a fala ela não está fora da linguagem da comunicação, principalmente no pé, tá? Então, às vezes a gente vai discutir isso muito nos cursos através de casos clínicos, né? Quando e como intervir, né, com os transtornos, com a intervenção motora. Não é qualquer. Eu já vi casos da criança não ter nada verbal, assim, nada, né? E a fono está realizando um treino motor. Aí é complicado, não vai ter progresso, entende, gente? Onde a gente quer discutir. Então, para a apraxia, nós precisamos necessariamente ter três alterações de consistência de fala, né? Então, quando a criança tem uma palavra específica, lá a gente dá uma palavra específica lá, sei lá, brigadeiro, não é a palavra que vem nessa outra que eu fiz. Brigadeiro, chicadeiro, né? Então, na tentativa de produzir a palavra, ela erra de maneira inconsistente, ela não é igual às todas as exceções. Olha que critério, né? Erros de coarticulação, quando a criança quebra, faz quebras, então, mesma palavra, vai, brigadeiro. Ela vai falar brigadeiro. Ela quebra por dificuldade de coordenar esses movimentos, né, de planejamento e programação motora. E a prosódia, né? Só nessa quebra que eu já falei, ela já alterou a prosódia, né? Lexical, de palavra. E também a gente tem a prosódia envolvendo frases, né? Envolvendo contexto maior, perguntas, afirmações. Então, os critérios mínimos são esses, juntos. Então, se a criança tem outras questões motoras, eu não vou poder chamar de apraxia. Foi aí que o Dr. Scheinberg se motivou, né, ele e colaboradores, a estudar esses grupos e tentar identificar. Ele tem um estudo muito conhecido, que é esse que eu pus do lado esquerdo, né, que eu não vou explorar agora, porque ele tem vários detalhezinhos para pensar nele, mas que traz isso, né? Que, na verdade, ele vai vendo, né, todos esses estudos, porque quando a gente fala de Schellenberg, a gente diz de um grupo de pesquisadores antigo, sabe, que tem há 20 a 30 anos nos Estados Unidos, e que, de fato, estuda a fala com dados muito objetivos. Então, assim, eu não vou falar que é inquestionável, porque nada é inquestionável, mas é muito perto do que o mais assim, top que a gente tem para pesquisa de fala. Então, aí, quando ele trouxe esse estudo, peraí, então as crianças não têm apraxia no pé?
Elas têm, então, né? E vai trazendo que outros estudos dizem que sim, tá? Que tem a apraxia dentro do transtorno, sim. Então, vocês vão vendo, a gente vai vendo que a literatura, ela não robusta, né? Ela não é, como fala? Acho que o pessoal está reclamando do meu áudio. Melhor tirar o... Peraí. Tenta, faz uma experiência sem o fone. Agora eu vi. Melhorou? Sim. Tava ruim, gente? Vocês podiam ter me avisado. Não, ficou melhor agora. Dava para ouvir, sim. É, Mas não é que tá ruim, é que agora tá melhor. Então, eu vou voltar só daqui, porque eu acho bem importante para a gente dar continuidade. A minha pergunta é, né? Aê, palmas! Existe apraxia de fala no TEA? Já que eu já comentei, algumas pessoas ouviram, aí eu quero a resposta aqui no chat. Existe, gente? O que vocês acham? Sim, né? Mas que a maioria do diagnóstico, né? Alguns diagnósticos ou muitos diagnósticos tem algum problema, tem problemas aí já no conceito, né? Então, o que isso significa? Que às vezes vem com esse diagnóstico que a criança não tem fala, então não dá para ter esse diagnóstico fala, para que seja de fala, a gente precisa de fala, né? E alguns não são apraxia, mas são outros transtornos motores que podem aparecer. Então, eu penso assim, que agora é um propósito de vida, né? A gente que trabalha com essa área, começar a desmistificar, mas mais que isso que eu estava dizendo, né? Trazer o esclarecimento. Por que essa criança não tem apraxia? Porque você vai trazer que essa criança precisa ter fala, né? O que a gente pode ter é suspeita de, né? E que esse diagnóstico vai ser confirmado ou não ao longo de uma terapia envolvendo comunicação, linguagem, para ampliar repertório primeiro de vocabulário, de linguagem, para depois pensar em fala propriamente dita, né? A gente tem todo um caminho que nós vamos discutir através de casos clínicos, dentro desse diagnóstico, tá? Dentro desses perfis. Quando a gente pensa que é uma apraxia não verbal, minimamente verbal ou verbal, né? Uma questão motora. E quando não é uma apraxia, por quê? Não é uma apraxia significa que essa criança não tem esses 3 critérios aqui, essas 3 características. Inconsistência de fala, coarticulação e prosódia, né? Esses são, é muito interessante, porque até então, nós, fonoaudiólogos, não estudávamos questões de coarticulação, de inconsistência e até de prosódia, que é também, independente se a criança tem transtorno motor ou não, dentro do TEA, muitas das nossas crianças vão ter questões de prosódia, já, alterações de prosódia, a gente sabe disso, né? Aquela fala robotizada, sem entoação, muitas vezes chegando nessas questões funcionais mesmo de comunicação. Então, hoje eu estava discutindo com a minha orientanda sobre prosódia, né? Ela está fazendo um trabalho de avaliação em prosódia, e ela disse, mas, prof, prosódia tem muito a ver também com pragmática, com comunicação funcional. E eu falei, com certeza. E aí, essas crianças vão ter questões de prosódia inerente ao TEA, muitas vezes, mas também que vem aqui das questões motoras. E para a gente ter as questões de apraxia, né, a gente tem que ter inconsistência, dificuldade de coarticulação e de prosódia juntos. O que a gente sabe que a maioria dos casos não vão apresentar essas três características juntas. Então, essa inconsistência, que é a tentativa de produzir uma palavra, ela erra de diferentes maneiras, ou essas quebras, né? Vai falar uma palavra, faz quebras, como se fosse pausas ou prolongamentos, e essas questões de prosódia, né? Prosódia são muitos aspectos, a gente também tem o hábito de pensar só em entoação, né? Deslocamento de acento, mas a prosódia, eu digo assim, que é uma área muito pouco explorada. E dentro desse grupo, a gente tem 2 questões, tanto do que vem, né, do TEA e do transtorno motor. Dito isso, eu comentei
que poucos estudos conseguem, de fato, confirmar se existe apraxia ou não, né? Mas a gente tem um estudo muito interessante, que a gente vai discutir melhor no nosso curso, que é esse estudo de Scharrenberg, que ele já vem trazendo, questionando mesmo, tá? Uma coisa que a gente tem visto na clínica, ele vem questionando se existem crianças com apraxia dentro do TEA. E aí, a amostra é ampla, tá? Tem várias questões envolvendo aí esses artigos, um deles que eu pus aqui, mas outros artigos também que tratam sobre isso. Mas o mais importante dizer é que nem todas as crianças têm apraxia, mas algumas têm questões motoras. E é isso que é importante que eu quero trazer para vocês, tá? Isso é muito fundamental. Porque para fechar a apraxia, vai ser a raridade, gente. A gente que está ali na clínica, a gente sabe que não são todas as crianças que têm apraxia. E as que têm, né, a gente tem que procurar. Às vezes você fala assim, ela não tem, ela tem alteração de prosóide, dificuldade de articulação. Aí eu falo, me mostra então a inconsistência. Tem que achar os 3 critérios, senão não é. Senão são outros diagnósticos. Atraso motor de fala, ou até mesmo os transtornos dos sons da fala. Eu tenho um paciente que tem transtornos de fala, como fonológico. Eu tenho criança que tem o diagnóstico que tem mais esse transtorno, tá? E eu vi também, recentemente, um fonoaudiólogo tratando transtorno de fala, que é o nosso conhecido, né, transtorno fonológico, como transtorno motor, por conta dessa onda, desse hiperdiagnóstico aí de apraxia. Olha que grave. Então, a terapia estava totalmente equivocada, tá? Isso é muito importante. E aí, mas assim, tem assim, toda essa polêmica, todas essas questões, mas é importante também, assim, eu falo assim, toda vez que tem esses booms, né, igual esse super diagnóstico por aí, esses milhões de encaminhamento que a gente recebe, também tem um aspecto positivo, que é a gente olhar com mais carinho e cuidado para esse grupo de crianças. E não é à toa que a gente começou a criar, né, protocolos de avaliação. E aí aqui eu quero muito a colaboração e que a Mayla e a Brena vão trazer aqui comigo, que a gente tem muitos aspectos para ser observado numa avaliação, tá? Além das questões de fala, motora de fala, então, as avaliações que envolvem fonologia, que envolvem produção de fala propriamente dita, então, aqueles protocolos de praxias verbais que vão desde palavras pequenininhas, de tongos, mono, de sílabos, e assim vai, uma avaliação dinâmica, no qual a gente usa pistas para tentar melhorar a produção de fala ou não, né? Testes de inconsistência de fala que a gente tem, né, aí na literatura, e eu mesma fiz, junto com colaboradores, algumas avaliações que traz isso, né, para detectar inconsistência de fala. Uma avaliação também que a gente fez, que é a avaliação de palavras multissilábicas, que ela é bem importante e a mais robusta, na verdade, na literatura para trazer essas quebras, né, essas coarticulações. Então, são avaliações específicas, para a gente pensar se essa criança é verbal ou minimamente verbal. Esse é um raciocínio didático, né, que eu fui pensando, olhando essas crianças, tendo essa minha experiência, porque isso muda muito, tanto a avaliação quanto a própria intervenção, né? Todas elas eu preciso avaliar a linguagem pragmática. Aí, às vezes, a fono fala assim para mim, Aline, mas ele fala. Aí eu te pergunto, mas está dentro dos marcos de desenvolvimento? Para vocabulário, para morfossintaxe, né, que são as frases, e para narrativas? A maioria das vezes não. A maioria das vezes ele fala, mas assim, criança com 3, 4 anos, com frases de 2 palavrinhas, de uma. Isso está atrasado também. Então, a gente vai entrar com a avaliação da comunicação aumentativa alternativa para ampliar repertório. Então, não é só crianças minimamente verbais. Por isso que a gente vai ter que ter um olhar muito profundo sobre o desenvolvimento e sobre as questões sensoriais e as questões comportamentais, porque aqui a gente tem muitos aspectos a serem trabalhados e pensados numa avaliação, tá? Aline,
e até complementando, né, isso que você trouxe, por exemplo, uma avaliação que eu uso muito, ainda que não é a de integração, né, sempre associar uma avaliação do desenvolvimento à avaliação de integração. Então, por exemplo, a BAIB, né, que é a padrão ouro aí, né, nos aspectos do desenvolvimento. E aí é muito comum também a gente ver o atraso motor, né, o atraso motor global, o atraso motor fino, né, e aí depois a gente vai entender melhor, né, porque a gente tem a gente fala algumas hipóteses aí, né, alguns transtornos sensoriais relacionados à parte motora, isso se correlaciona muito também dentro da apraxia de fala. E são questões que a gente vai observando, né? Às vezes a criança ali, motoramente, ela ainda nem dissocia, ela não faz, né, a bilateralidade do corpo dela, ela não tem ainda esse desenvolvimento. E aí eu fico pensando, né? Imagina isso quando vem para a boca. Então, às vezes a gente olha ali, tem alguns testes muito simples que a gente ali, olhando para o desenvolvimento, faz, né? Que é a criança movimentar a cabeça e estabilizar o tronco, por exemplo. E às vezes ela ainda não consegue fazer isso, né? Ela vem com o corpinho como um todo, né? E aí vai lá para a fono, né? Normalmente, quando a gente vai ter troca, a gente fala: olha, ela tá virando tudo, imagina ela fazer o movimento da língua, né? É muito mais difícil para ela, porque ainda o global dela, ela ainda vem como motor como um todo. Então, é muito importante, né, esse ponto, né, que você traz de ter uma avaliação global, né, olhando para o desenvolvimento, e isso a gente vê isso muito refletido, principalmente na prática, né, inclusive associando, assim, quando a gente começa a discutir os casos. Ai, que bom que você falou disso. Hoje mesmo, a gente está trabalhando com uma criança que tem questões motoras mais globais muito importantes, né? E aí foi colocado, até que ponto, né, a gente tem que dar prioridade para essas questões motoras mais globais do que na fala neste momento. Porque ele não consegue ficar sentado, ele chega a deitar dentro do consultório, né? Eu sei que muitos de vocês aqui também têm essa situação. E a gente fica meio perdido o que fazer, né, nesse sentido. Então, acho que é um ponto muito importante para a gente pensar. E a gente sabe que crianças, por exemplo, com transtorno motor, isso foi muito discutido no último congresso da apraxia internacional, tá? É o ano passado, as questões motoras mais globais. E esse ano foram as sensoriais, olha que interessante. De funções executivas também. Então, até que ponto a gente, ou até mesmo, acho que vale a pena essa discussão, né, Brena? Como a gente pode ajudar essa criança dentro da terapia, do ponto de vista global, assim, né, dessas questões motoras, tanto mais global quanto mais fina, assim. Sim, exatamente. Isso que você trouxe. Então, a gente tem a criança, né, que não para sentado ou não para quieta, né, também, que é um outro ponto. A criança que está ali, chega na sessão, corre para um lado, corre para o outro. Eu falo assim, o alerta dela está lá em cima. Às vezes a terapeuta fala assim, não sei, não consigo nem avaliar a criança, né? Então, porque a criança está pulando, né? Então, esses aspectos vão envolvendo, né? Porque o que eu falo é da seguinte forma, eu sempre dou a explicação assim. Você imagina, se o corpo dela tem essa necessidade importante do movimento, imagina como é para ela parar para fazer movimentos, e aí específicos, né, de fala. Vamos pensar assim, num treino mais motor ali da fala. Então, lembrando que tem muitas repetições, né? Treino massivo Isso. tem bastante repetições. E aí ela tem que a gente tem que ter um pouco de concentração, de atenção também ali, né? Exatamente. E ela precisa ter, né, uma questão que a gente usa muito ali, né, na TO, que ela precisa ter a percepção do corpo dela, sentado, de pé, né? Então ela precisa perceber. E às vezes a gente tem crianças, né, que é isso, estão ali o tempo todo escorando, estão deitadas, né? E que às vezes até não está do ponto de vista motor tão, né, com atraso tão importante, mas que vai dando indícios, né, de que ela precisa aí de um estímulo vestibular importante, tem algumas alterações aí de bases sensoriais que podem estar impactando essa criança. E eu acho, só complementando, né, que é importante a gente conhecer, né, as questões sensoriais para poder diferenciar de questões comportamentais da criança que, ela não para quieta. Boa, Por que ela boa. não para quieta?
Ela, ai, não, porque essa criança, ela tem TDAH. Não, gente, ela pode ter uma questão sensorial tão importante que está impedindo ela de sentar, né? Então, por exemplo, quando eu falo do sentar, quando a gente vai falar em habilidades pré-requisitos, né, eu falo assim, o sentar é um comportamento muito complexo, porque a gente tem que levar em consideração questões motoras dessa criança globais, questões sensoriais dessa criança globais, e não simplesmente o ato de sentar. Tá? Então, assim, se a gente conhece minimamente, ou pelo menos assim, não conheço, mas levantei a hipótese de que pode ser sensorial e não comportamental, pronto. Você já deu para essa criança a possibilidade de se organizar de uma forma que vai fazer toda a diferença para ela na vida. Então, esse olhar que a gente quer dar para vocês aqui no curso, né, motor, comportamental e sensorial, é justamente por isso. Para a gente falar, não, tudo bem, eu não sei lidar com isso, que ótimo, para isso existem Brenas na nossa vida, né? Eu não vou lidar, não vou fazer terapia ocupacional com essa criança, né? Então, assim, não vou fazer isso. Eu vou encaminhar, olha, eu acho que essa criança precisa de uma sessão de terapia ocupacional para organizar esse corpo para eu conseguir fazer a minha parte enquanto fonoaudióloga, né? Mas se a gente nem tem conhecimento disso, a gente vai achar simplesmente, falar para mãe, ai mãe, olha, ela não para, eu não consigo fazer nada. Por que que ela não para? A gente tem que entender. Isso. E até você tocou num ponto, né, Má, que eu nem falei, né? Que eu sei que a gente, na avaliação das fonos, né, tem muitos testes aí, isso que a Aline está trazendo. E aí vão ter que tocar na boca, né? Ou vão ter que testar com instrumentos dentro da boca da criança. E aí, quando a gente fala de questões sensoriais, a gente também sabe que um transtorno muito presente ali é a defensividade tátil. E aí, quanto é difícil, né? Chegar na boca da criança. Eu acho que também a ideia, né, de trazer a Brena aqui para o nosso mundo fonoaudiológico é ela também ajudar a gente a pensar em estratégias para essas questões, né? Então, como acomodar melhor essa criança, né? Até quais as etapas que a gente pode fazer até chegar nessa boca dessa criança e ela deixar a gente tocar de fato. A gente perceber o quão invasivo é para essa criança tocar na boca dela, sendo que ela tem essas questões sensoriais. Então, não é que ela tem comportamento disruptivo, né? Mas ela tem essas questões sensoriais e boa parte delas tem, né, Brena? Tem uma intervenção específica de motora que ela é basicamente no toque, a gente conhece. E aí muita gente traz para mim e fala assim, olha, mas eu não consigo aplicar, né? Então, é muito por conta dessas questões, né, Brena? Sim, exatamente, né? E aí eles falam, e agora? Como que eu vou trabalhar? Ela não aceita o meu toque, né? Então, o que eu sempre falo é exatamente isso que você trouxe, né? As acomodações. Então, e que isso é inerente para qualquer um, né? Assim, não necessariamente só a TO, mas assim, claro que a gente tem um olhar para ajudar vocês numa melhor orientação. Mas ter a ciência, eu já sei. Então, eu sei que ela pode ter algo. Então, olha, eu posso tentar de uma outra forma, existe uma outra estratégia? Então, essa é a ideia mesmo, né, Aline, aqui no curso, a gente aprofundar melhor sobre essas disfunções sensoriais e como que a gente pode estar fazendo, né, seja a avaliação ou mesmo a intervenção, quais são as estratégias que a gente pode estar usando ali em sessão, né, da fonoaudiologia, que vão ajudar essa criança. E esse assunto a gente não consegue tratar em nenhuma graduação, gente, porque é assim, ó, eu não aprendi isso na faculdade, né? Já ouvi alguns comentários assim. Por quê? Porque é uma especificidade, é uma questão muito mais complexa. Você vê, ó, eu estou estudando há tantos anos, né? E assim, muitas vezes eu pergunto para as meninas ali, gente, eu tenho um caso, não é, gente? Eu mando, acho que áudio todos os dias perguntando de casos. Como a gente pode fazer? E isso foi uma motivação. Falar, nossa, a gente precisa deixar isso aqui mais acessível para as pessoas, né? Eu tenho uma criança que não para quieta, mas ela não tem outros critérios para TDAH, por exemplo, né? Então, cada caso é um caso nesse sentido, mas a ideia é trazer casos, né? Pensando em perfis que a gente encontra de maneira mais gerais na clínica,
né? Até para ter estratégia para fazer a intervenção propriamente dita. Então, aqui eu trouxe, ó, o artigo que a gente aqui está, né, se norteando, que é aqui, ó, que não me deixa mentir, ó, diagnóstico e tratamento de crianças com apraxia de fala nas crianças com autismo, recomendações clínicas, e que vão trazer tudo isso, tá? Como a gente faz as entrevistas, né, que a gente já sabe, uma avaliação da comunicação multimodal, a avaliação da imitação, que a gente não tem muito, né? Alguns podem fazer, mas a maioria não tem o hábito de fazer dentro da clínica, então já é colocada uma bateria de avaliação de imitação mesmo, porque a gente vai precisar desse pré-requisito para a gente trabalhar lá a intervenção motora, de motricidade oral, de avaliação da fala propriamente dita, que são esses testes específicos que eu comentei agora há pouco, e dinâmica, que é muito isso que a Brena falou, ó. Se é uma criança com transtorno motor, né, que não tem TEA, por exemplo, o que vai trazer, né? Que tem um atraso motor, por exemplo. Muitas vezes a gente consegue fazer uma intervenção, uma pista multissensorial envolvendo o toque, envolvendo essas questões proprioceptivas. Agora, no TEA, é outro pensamento. É o contrário, na verdade. A maioria das vezes a gente não vai conseguir. Então, por isso que essa avaliação dinâmica, o que é avaliação dinâmica? Para só dar contexto rapidamente, é quando a gente testa as pistas verbais, gestuais, né? Então, a gente dá pistas, ó, tô dando pistas verbais, né? Tô dando pistas de imitação, eu tô lá ajudando a criança a fazer, né? Eu vou lá, ponho o toque na boca dela e ajudo ela a fazer, isso é uma pista motora. Então, eu vejo quais pistas dessa ajudam a melhorar a fala dela. Isso a gente vai ajudar, essas pistas vão ajudar a gente a trabalhar com ela na terapia motora. Então, já na avaliação, a gente precisa testar elas. E aí, essas crianças muitas vezes não vão deixar a gente tocar, por exemplo, tá? E aí, o que fazer? A gente desestabiliza como profissional, né, gente? Porque, pô, agora era o que eu sei, não sei mais fazer. Então, a gente tem estratégias para pensar nisso, tá? E aí, outra coisa importantíssimo que a gente também discute pouco, na minha opinião, são as questões de pré-requisitos de fala. Então, como a família vem na ansiedade imensa, né? A gente profissional também, outros profissionais, enfim, pensa em fono, pensa em fala, às vezes a gente, né, põe a carroça na frente dos bois. A gente começa a trabalhar o treino motor antes de trabalhar esses pré-requisitos, né, Maila? Posso? Claro. Legal. É exatamente isso, né, gente? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, a criança demora, né? Pensa no desenvolvimento típico, a criança demora 12 meses para começar a falar. Vocês concordam comigo? E como uma boa analista do comportamento, nada acontece do nada, certo? Ela não acorda um dia e fala assim, vou começar a falar. Não. Ela teve aí 12, às vezes 14, 16 meses de desenvolvimento, pode voltar, de desenvolvimento, né, de outras habilidades, que é o que a gente chama de habilidades pré-requisitos para fala, tá, para conseguir chegar nessa habilidade tão complexa que é falar, né? Lembrando que a fala é um meio comunicativo. Então, o que a criança desenvolve durante esses 12 meses? Essas habilidades que estão na tela. Então, a criança olha, né? A criança compartilha atenção, mostrando o que ela quer. A criança senta, olha o desenvolvimento motor aí, né? A criança imita. Essa habilidade, gente, ela é super importante. O fonoaudiólogo hoje que trabalha com TEA, ele precisa saber avaliar e precisa saber intervir na imitação, ensinar a criança a complexidade da imitação. Essa criança tem que ter intenção comunicativa, gente. Tá? Ela precisa saber fazer pedidos, pensando em pragmática, é a primeira função comunicativa que a gente tem da criança, né? E essa criança precisa compreender, precisa ter um desenvolvimento de linguagem compreensiva. Então, tudo isso precisa acontecer antes da fala. A gente precisa
olhar para nossa criança, ver se ela tem essas habilidades pré-requisitos. A gente precisa entender se ela não tiver, que a gente vai começar por aí. Não adianta a minha criança não fazer contato visual, ou não saber imitar, ou não ter intenção comunicativa, e eu chegar e falar assim, bom, agora eu vou fazer um treino motor de fala, que é uma coisa muito fácil, né? Vamos combinar, muito fácil. Tanto para o fonoaudiólogo que aplica, como para a criança que está fazendo esse treino, né, Aline? Muito fácil, muito fácil. Então, assim, Só se que eu não. Só que não. Então, assim, no meio, para eu chegar nisso, a minha criança precisa de muitas coisas anteriores. E a gente precisa avaliar. E aí, Li, próximo slide, por favor. A gente vem com esse artigo da ASHA, super recente, falando o quê, gente? Que a criança precisa ter pré-requisitos para a intervenção motora de fala. Posso fazer um merchan? Pode. A gente já falava disso, né, Marta? Não, vamos combinar, né? Eu dou até curso sobre pré-requisitos de fala. Então, assim, gente, a Asha veio carimbar. A hora que a Aline me mandou esse artigo, eu quase chorei de emoção. Eu Né? também. Eu Porque é uma publiquei no coisa meu que a gente... Instagram, fiz tudo. Exatamente, porque assim, era uma coisa que a gente já falava. A gente falava, Aline, essa criança não olha, essa criança não imita. Como que a gente vai fazer terapia motora de fala? Não dá, não dá. A gente precisa olhar para isso. Então, faz parte da avaliação do transtorno motor de fala avaliar pré-requisitos. Faz parte, gente. Sem isso não existe. Você não vai conseguir construir a sua terapia motora de fala sem avaliar se a criança tem habilidades para isso, tá? E por que que a gente precisa saber habilidades? Essas habilidades pré-requisitos é o que na análise do comportamento a gente chama de habilidades cúspides. O que que significa isso? São habilidades que ensinam a aprender. Opa, ficou complexo. A partir da imitação, vamos pegar a imitação, porque ela é muito, muito importante na intervenção de transtorno motor de fala, gente. Imitação global, não estou falando nem motor oral, tá? Imitação global. Hoje em dia, se eu vou fazer um bolo, eu imito alguém. Então, essa habilidade de imitação, a gente usa o resto da vida. E ela dá pra gente a capacidade de aumentar o nosso repertório com habilidades mais complexas. O bebezinho, quando começa a balbuciar, é do nada, gente? Não. Ele tá olhando a mãe mexer a boca. Ele tá vendo ela fazer o som. O que que ele faz? Ele tenta imitar. A imitação começa lá, antes de 1 ano de idade. Então, assim, quando vem esse artigo, a gente fala, pronto, sai um peso das nossas costas, porque a gente sempre falou sobre isso. Então, essa vai ser um dos temas que eu vou abordar na minha parte do nosso curso. Vai ser sobre pré-requisitos para fala, tá? E a gente vai falar um pouquinho de outras coisas. Eu vou só dar uma pincelada e vou passar a palavra para a Brena, tá? Então, o que mais que vai ter na minha parte? A gente vai falar sobre reforço, tá? Que já existe na terapia motora de fala, o que a gente chama de reforço social, é o feedback. Para crianças com TEA, a gente vem percebendo na prática clínica que faz uma diferença gigantesca o uso do reforço durante a terapia motora de fala, tá? A gente vai falar daquele paciente que foge da terapia. Como que eu vou engajar esse paciente? Como que eu vou trazer esse paciente de volta? Eu vou falar também um pouquinho, né, sobre análise do comportamento. Então, assim, pensar no esquema mais estruturado, porque crianças com TEA têm dificuldade de generalização. Quando a gente apresenta muitos estímulos, eles acabam se perdendo, tá? Fuga de demanda. Então, como que a gente vai voltar? Manejo de comportamento inadequado, porque acontece. Então, tudo isso vai ser a parte comportamental do nosso curso. Ô, Marla, quando eu estou em equipe, assim, que tem sempre uma analista do comportamento, eu acho que o principal, esses 3 últimos pontos é o que as pessoas mais têm dificuldade, assim. E assim, muda completamente, às vezes tem criança que até na mesma sessão, né, gente?
Então, um reforçador, ele é, né, de alta magnitude no começo e vai diminuindo. Aí tem que fazer uma avaliação novamente, né? Avaliação de preferência de estímulos. Isso, de itens de preferência. E tem criança que muda de sessão para sessão, tem criança. Então, é muito variável isso. Eu acho que esse é um ponto que realmente a gente tem. Cada caso que a gente vai ver, vai estudar os casos, a gente discute esses pontos, né? E que eu acho que faz completamente. Por que interfere tanto a gente no nosso trabalho? Porque treino motor, lá na parte massiva, na parte de aprendizagem, ela é fundamental ter dosagem, repetição. Então, a gente precisa de uma quantidade X de repetição dessa criança falar aquela palavra para ela começar a generalizar, ou seja, começar a falar outras palavras com o mesmo treino, com o mesmo gesto, com o mesmo movimento motor. Então, se a gente não atingir essa dosagem, igual remédio, né? A gente vai tomar um antibiótico e a gente toma 10 dias. A gente tem uma dosagem que a gente já sabe na literatura que precisa de repetições, tá? E aí, como ela faz muita fuga, claro, gente, a gente está tocando numa das coisas mais difíceis para essa criança, que é a fala, né? Então, a gente tem outras estratégias a ser pensadas, né? Que muitas vezes é numa equipe enorme, né? E assim, muito disso eu quero vir trazendo, pelo menos a minha aflição no começo, assim, como era difícil a gente tentar aplicar e não conseguia, e aí essas discussões em equipe sempre me ajudaram, né? E acho que é legal trazer isso para vocês, né? Para a gente começar a pensar nisso também. Tanto essas questões de fuga, na minha opinião, quanto essas questões muito, 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 né? Que aí vai ter essa dificuldade de engajamento, e muitas dessas questões de reforçadores, que eu acho assim, né? Ou item de preferência, enfim, que a gente sabe que vai fazer ou não diferença na nossa prática. De fato, conseguir, né? As repetições. Isso, então eu coloquei um pouquinho aí desse resumo, né? Que eu vou trazer, então, habilidades para requisitos, um treino um pouco mais estruturado, que talvez seja funcional para a nossa criança, claro, dentro de toda a expertise, de tudo que foi desenhado para transtorno motor de fala, né? Uso de reforçador e manejo de comportamento. Tá? Isso que vocês podem esperar da parte comportamental do nosso curso. Então, a gente, pensando nisso, por exemplo, né, eu tenho um livro que eu publiquei com outras colegas, que a gente fez uma revisão sistemática das avaliações de fala envolvendo crianças com TEA, muito baseado nesse artigo aqui, nesse material da doutora Trisha, que eu sou uma seguidora nata dela, assim, é uma pesquisadora lá da Austrália, né, que é autora do REST. Então, quando ela publicou, já me veio muita vontade de trazer isso para o Brasil, selecionar os instrumentos que a gente consegue ou não aplicar nessas crianças. Então, tá aqui nesse livro, que vai ser relançado em breve, tá? E aí a gente vai discutir as avaliações nesse sentido. Não sei se vai dar tempo de ver vídeo, mas acho que todo mundo quer ver um videozinho rapidinho, tá, gente? E é justamente pensando nessas questões, Quando a tá? gente chega, a gente dá? Oi. Não, assim não. Quando a gente chega, a gente dá? Oi. Tenta fazer. Quando a gente chega, a gente dá? Oi. Faz pra eu ver se você consegue. Ah, não consegue. Vocês estão vendo que precisa de muita repetição ali, ajuda, manejo. Pra gente chegar ali, demorou muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, assim, uma aflição muito da fonoaudióloga, porque, claro, ele saía, ele rodava, corria a sala. Até ela usou aquela estratégia para filmar ali, né? Agora já está completamente diferente. Mas para vocês verem, a gente precisa de algumas repetições para a gente entender se essa criança está falando ou não essa palavra, né? Então é muito importante esse manejo todos que a gente está discutindo. Tudo isso, gente, para pensar em tratamento, a gente tem várias adaptações que a gente tem que fazer no método, tá? De intervenção. Implementação de comunicação alternativa, em vários dos casos, tá? Diria que a maioria. Ou uma intervenção de linguagem, né, para ampliar esse repertório. Também digo que a maioria. É a intervenção de motora propriamente dita, engajamento e motivação, alvos funcionais, que são as palavras, isso eu quero discutir muito com vocês,
são as palavras. Lembra que eu falei que a gente faz muitas repetições de determinadas palavras para depois pensar em generalização? Alguém ali comentou a generalização é uma das coisas mais difíceis no TEA, né? Para a fala também. Então, a gente tem que pensar em palavras muito funcionais, que atendem aos critérios motores também e linguísticos. Os itens de preferência, que a Mayla comentou, que são os reforçadores. Pré-requisitos, que assim, ó, eu virei fãzaça dos pré-requisitos depois que comecei a entender melhor, assim. Por quê? Porque sem ele a gente não consegue trabalhar nem o DTTC, que é uma das intervenções para as crianças mais graves, tá? E pensar em estratégias de generalização e manutenção dessa palavra, desse movimento, desse alvo que foi trabalhado, e até a mudança da estrutura das sessões. Sessões mais curtas, mais frequentes, né? Que tem certas adaptações à medida que a gente vai ter diferentes perfis de criança. Aí aqui, só esse conceito que eu adoro, que é a tal da terapia híbrida, que é trabalhar a comunicação alternativa junto com o treino motor, que é algo que a gente tem discutido muito na área também, tá, gente? E assim, ó, cada vez mais eu implemento essa terapia, esse estilo de terapia. Então, vou dar um... Você quer? Ó, eu quero. Eu quero. Que lindo! Vocês viram que a gente usou, né? Você quer? Ai, tá muito... Peraí. Nós usamos associado as pranchas de comunicação, né? Que poderia ser tablet também, de alta tecnologia, e o treino motor. Ali ele está treinando, né? Controle mandibular na palavra eu. E o quero veio ali junto, né? Altamente motivacional mesmo dele. E é uma criança, a gente tem trabalhado e tem aumentado muito o repertório dele. Hoje ele está completamente diferente. Gente, quando ele chegou, ele corria a sala, a terapeuta que atendeu falou, não vai dar para avaliar ele, né? E ele agora, olha que é uma mudança, assim, radical, tá, gente? Muito, muito diferente. Eu sei que vocês têm casos assim, por isso que é tão acolhedor a gente ver essas evoluções. E para ir finalizando essa parte de fala, eu quero trazer para vocês que a gente não tem uma intervenção específica, robusta, que tem evidência, que foi testado na literatura, voltada para a TEA, tá? A gente tem adaptações dos nossos métodos, que essas recomendações que a gente tanto está falando na aula lá da ASHA, vem muito de encontro também a esses métodos que já existem, que a gente vai adaptar para essas crianças. Então, eu digo para vocês que eu já apliquei DTTC e RASH em crianças com TEA adaptadas, depois eu conto da minha experiência. E agora eu estou testando biofeedback usando ultrassonografia de fala, tá? Que é usando a ultrassonografia mesmo para dar mais feedback concreto para essa criança e real. Então, eu vou contando para vocês sobre a minha experiência. Esse sim é realmente muito novo, mas o DTTC é algo que é totalmente plausível porque é para crianças severas, né? Que tem uma produção de fala mais grave. Então, a gente pode fazer muitas adaptações importantes para a gente aplicar nesse grupo, tá? É sobre isso, gente, são muitas coisas para falar, mas acho que a gente, né, da questão da parte de fala, consegui trazer um raciocínio, mas assim, de novo, né, nada que dá para falar só de fala sem pensar nas questões comportamentais, desenvolvimento e nas questões sensoriais, né, Brena? Sim, gente, eu vou fechar aqui, né, um pouquinho, trazendo, né, outro dia eu estava até assistindo uma aula, né, que a Aline estava, eu falei, eu também sempre uso, né, essa pirâmide aí, a pirâmide do aprendizado, para explicar, né, para as famílias o que é as questões sensoriais, né, para a gente entender que ele está ali na base, né, na base desse aprendizado. Então, né, o meu objetivo aqui, né, nesse curso é trazer para vocês um pouco o olhar, né, de cada sistema sensorial, né? A gente tem aí já mais de 30 anos de estudo da ciência, desde que Dinés começou a estudar sobre a integração sensorial, ou dizer sobre o impacto, né, que a integração sensorial traz para o aprendizado, porque também a Dinés estudou muito o aprendizado.
Então, aqui nessa pirâmide a gente vê, né, que os sistemas sensoriais aqui, eles são a base para que as outras habilidades estejam vindo. Então, quando a gente fala em disfunção de integração sensorial, né, e por que a gente está falando de disfunção de integração sensorial? A gente está dizendo que, de alguma forma, esses sistemas sensoriais, eles não conseguiram ter a maturação suficiente, né? Então, não estão chegando as informações ali no sistema nervoso central de forma a organizar o comportamento da criança, tá? Pode passar, Aline, por favor. E aí, assim, né, o que eu sempre falo, gente, a integração sensorial que Diners, né, ali pesquisou, estudou, e a gente tem muitas linhas de estudo ainda sobre isso, ele fala que nada mais é do que esse processo neurológico que vai organizar as sensações do nosso corpo e do ambiente, fazendo com que seja possível o uso do corpo efetivamente no ambiente. Claro que a gente tem, né, muitas teorias, muitas, né, como a Mayla trouxe, muitas questões que a gente precisa analisar, né, para entender todo esse comportamento. Mas, de alguma forma, o que é a fala, né, o que é estar se comunicando, do que ter esse processo neurológico tão bem organizado a ponto da criança conseguir produzir, né, o som. Então, quando a gente até olha ali, né, para os pré-requisitos, né, da fala, e aí a Mayla traz, né, o bebê quando começa a aprender a falar, ele precisa olhar, então ele precisa do sistema visual, ele precisa imitar, ele precisa ter, né, essa parte articulatória, motora, conseguindo abrir e fechar a boca, movimento da língua. Então, são várias etapas e a gente vai entendendo como que a parte sensorial vai estar impactando todo o desenvolvimento da criança, né? Porque a gente vai estudando todo esse desenvolvimento. Pode passar para mim, Aline, por favor. Bom, e aí eu trouxe, né, alguns artigos, né, então, do porquê falar, né, sobre os transtornos de processamento sensorial aí na questão do TEA, porque hoje a gente traz ele, né, inclusive como um dos critérios ali diagnóstico, né, quando a gente entra em padrões repetitivos e questões sensoriais, então ele entra como um dos critérios. Então a gente tem alguns estudos aí que vão falando principalmente sobre os subtipos sensoriais, porque não é um único tipo, né? Não é eu dizer, ele tem um transtorno de processamento sensorial, a gente tem vários tipos. E a gente precisa entender, né, quais são esses tipos, porque a gente pode ter crianças, tanto que vão ter o que eu chamei, né, de hiperresposta, de uma defensividade tátil, quanto uma criança que vai ter a discriminação tátil alterada, né, ou a discriminação proprioceptiva. E o que isso impacta na fala? Tudo. Né? Porque eu preciso perceber a minha boca, eu preciso sentir a minha língua, eu preciso movimentar, eu preciso estar ativando, né, essa propriocepção oral aí para estar falando, além de olhar para todo o corpo da criança, que essa criança precisa estar muito bem organizada e regulada. Então, eu trouxe aqui, né, um estudo falando sobre esses diferentes perfis, e aí pode passar um pouquinho. E aí, um ponto, né, que é muito importante hoje o perfil sensorial, que ele é um instrumento, é uma escala, que não é uma escala que vai avaliar a presença ou não de transtorno de processamento sensorial, vocês vão, inclusive, aprender melhor sobre isso, né, ali no curso, nas etapas que eu vou estar trazendo, mas ele é um instrumento comum. As dificuldades ali... Imagina, as dificuldades ali da criança. E aí, nesse estudo, né, o que ele identificou? Que 33% das crianças ali tiveram, principalmente os quadrantes de sensibilidade e esquiva presentes em sua maioria, né? Então, é importante a gente falar, porque quase todas as crianças que vocês forem atender, que tiver o diagnóstico de TEA, vão ter uma alteração de processamento sensorial. Tá? Isso, aí a gente está quase dizendo assim, né, que como se as alterações sensoriais fizessem parte ali dentro do espectro, tá? E pode passar. Aí eu trouxe um outro estudo muito antigo, né? A Diners ainda quem escreveu, que ela é aí a precursora aí da integração sensorial. Ela escreveu junto com a Zoe, e que ela já falava, então, da influência da integração sensorial. Em distúrbios, né, de linguagem, no desenvolvimento da linguagem. E aí, o que ela traz, assim, né? Ela já hipotetizava, então ela fez alguns estudos traçando, por exemplo, as crianças que tinham alteração em apraxia, né, de fala, com as alterações sensoriais presentes nessas crianças. E o que ela identifica, né, que principalmente as alterações de base somatosensorial e vestibular vão estar afetando diretamente o desenvolvimento da linguagem.
tá? Então, a gente vai aprofundar melhor sobre esses sistemas, entender um pouco sobre por que ele pode estar correlacionado aí dentro das disfunções, né, relacionadas à parte de fala e linguagem. E, então, eu vou trazer para vocês, inclusive, nem todo mundo que conhece ou sabe da avaliação de integração sensorial, a gente tem avaliações, inclusive orais, que a gente faz, né, de discriminação, de imitação, isso que a Mayla foi trazendo, né, imitação. Então, a gente também avalia isso dentro ali da TO com alguns testes. E vocês vão poder, então, ter conhecimento sobre isso, entender o impacto que isso pode trazer para a sua criança. E também como tá trabalhando com elas, né? Quais as estratégias, então, frente a tudo isso que a gente identifica, o que a gente pode fazer, por onde começar, tá? Pode passar? Então, só para finalizar, o que eu já tinha trazido, né? Num outro estudo, 95% da amostra de crianças com TEA, eles apresentaram algum nível de disfunção de processamento sensorial. Então, como eu te disse, quase a grande maioria das crianças que vocês forem atender com TEA vai ter uma disfunção sensorial. E aí a gente vai trazer um pouquinho sobre isso, discutir sobre as diferentes disfunções sensoriais. Não para vocês, claro que vocês vão falar, mas eu vi ali, mas a gente manda primeiro para a TO, não é isso, a gente trabalha integrado, as ações precisam acontecer conjuntamente. E eu acho que o objetivo aqui, né, de maneira geral, é inclusive trazer que trabalhar sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Que a gente precisa aí ter um olhar multidisciplinar, né? Transdisciplinar até sobre essa criança. Quer fechar? Aline? Eu estava lendo as perguntas aqui e me veio muito assim, né? Como a gente tem que discutir muito isso mesmo, né? Porque, na verdade, a ideia de vir trazer esse curso são tantas discussões que nós já fizemos, gente, assim, com o olhar da parte de fala, com o olhar do desenvolvimento comportamental, né? Que a Mayla vai trazer, e as questões sensoriais. Então, até essa pergunta, assim, mas a TO tem que trabalhar primeiro, né? Ou a gente pode trabalhar né, fazer a terapia motora propriamente dita, qual fazer primeiro, quando fazer. Eu acho que tudo isso são pontos que a gente tem que pensar mesmo, né? E trazer mais em discussão. Para mim, hoje, como eu disse logo no começo, é uma honra estar aqui com todos vocês, né? A gente já está tarde da noite, com uma sala cheia, né? A gente começou com mais ou menos com esse tanto de gente e mantivemos até agora. Então, isso só mostra o quão é importante a gente discutir esses assuntos, né? Que eu acredito que, né? Não sei se é totalmente inédito, mas eu acredito que a gente sim está sendo precursora no Brasil sobre esse assunto, porque é aquilo que a gente vê de mais dificuldade na nossa prática clínica, né? Agregar todos esses conhecimentos e discutir quando um tem que trabalhar mais, quando a gente tem que esperar um pouquinho a nossa intervenção e deixar, né, a outra intervenção comportamental ou sensorial ir mais para frente. Então, tudo isso são questões importantes a serem discutidos. E essa bagagem não é assim, né, de hoje. É lá, estando com a criança, discutindo casos, vendo o progresso, vendo as barreiras que a gente tem também, né, que não são tudo flores. Então, é um pouco disso que a gente quer discutir com vocês, tá? E também dei uma olhadinha ali, que eu vi que tem estudantes, né? Tem pais, que legal, né? Trazer tudo, né? Para a gente começar a falar desses assuntos aqui hoje. Discutir um pouco o que a gente sabe. Então, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Aula perfeita. Eu quero agradecer também, né, a Brena e a Aline, que, né, junto comigo, chegamos nesse curso. Quero agradecer a Alegra pela oportunidade, né, que ela está dando para a gente de lançar esse curso, um curso extenso, né, gente? 30 horas. Não, dá mais, né? Acho que 35 horas vai dar. 35 horas, 35 horas. E aí, só retomando, não sei se ficou muito claro, a nossa última aula vai ser uma aula da discussão de casos, tá? Então, a gente vai dar toda a parte teórica, mas já com exemplos, já vamos trazer algumas coisas para vocês mais práticas, mas a nossa última aula, ela vai ser exatamente sobre discussão de casos, tá?
Então, esperamos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui e principalmente ouvir vocês. A aula de hoje, de fato, me surpreendeu exatamente. A gente já sabia que a proposta era uma proposta nova e inovadora, como vocês colocaram, mas para mim, que organizo cursos, eu fico feliz em saber que a gente consegue trazer cada vez mais propostas diferentes para acrescentar à prática do profissional, principalmente integrando as áreas, né? Então, isso é muito importante, porque a gente sozinho não consegue fazer um trabalho. A Aline mesma falou, ela mesma, depois de tantos anos sendo professora, também tem dúvidas, por que nós aqui também não teríamos? Então, essa oportunidade dessa integração entre as áreas, ela é muito importante para o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz com a aula de hoje, porque realmente eu acho que a fonoaudiologia está alcançando mesmo. A gente viu pelo Congresso o trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu. A fonoaudiologia tem feito um trabalho maravilhoso, e é assim, estudando e trazendo os nossos trabalhos e os nossos artigos científicos que vão embasar todo o nosso, aquilo que a gente já falava, né? Esse artigo científico veio para embasar tudo que vocês já estavam propondo, isso é maravilhoso. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença, mas não acabou ainda. O que